Olá, eu sou a Priscila Gene, estamos lendo juntas o Devocional de Toda Mulher. E hoje nós estamos entrando no Devocional 20º. E ainda é sobre a história de Débora. O versículo de hoje, base, é Juízes 5:12. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e ele leva os presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoam. O título de hoje é Uma Mãe para uma Nação. A história de Débora é especial e única por muitos motivos. Um deles é que ela não vivia na área oprimida por Cícera, o comandante do exército inimigo que afligia Israel. Mas, ao ouvir a voz de Deus, saiu do seu lugar de origem e deixou sua atividade normais em obediência. Ela se levantou e se posicionou não apenas como uma juíza, mas também como uma líder influente. Percebendo a condição desesperadora de sua nação, Débora se moveu em uma determinação feroz e seguiu a direção profética, entoando um cântico a respeito do seu próprio despertamento. E neste lugar de afirmação e a identidade de mãe foi gerada de coração rendido, que deixou de ser de si própria, mas foi completamente entregue ao Pai. Foi consolidado para Débora. Foi consolidado. Para Débora, isso significou ir para a batalha com Baraque, ainda que se custasse a sua própria vida. Sua resposta foi imediata e sua ação não foi atrasada por uma entrega imparcial. A decisão dessa juíza, profetisa e mãe trouxe paz a Israel. Da mesma forma, pode ser que você, a sua disposição para que as coisas que cercam pode gerar paz, alegria e retidão. Afinal, você foi chamada para isso. Desperta, Débora. Desperte. Desperte. Acorde, entoe um cântico. Levanta-se, Baraque, filho de Abinoam, e leve presos os que os prenderam. Juízes 5:12. Que forte, né? Aqui eu vejo quando uma mãe se torna uma leoa para defender seus filhos, né? Somente numa posição de mãe, de entender que ela era responsável por todos, que ela conseguiu tomar esse posicionamento, de esse despertar, essa identidade que trouxe para ela de entender que ela era uma mãe de uma nação e um coração rendido trouxe a vitória para todos. Que ela foi junto para a guerra, que Baraque, que era o líder do exército, falou assim: eu não vou sozinho se você não for comigo. Não vou, só vou se você for. E ela foi. E realmente, Baraque levou preso todo o povo que os prendiam, que os oprimiam. Um verdadeiro coração de uma mãe entende e pode salvar uma nação, pode mudar uma história, né? Quando ela entende que suas atividades normais que ela fazia em obediência não era o suficiente, mas ela tinha que fazer uma coisa que não era normal, não era comum para uma mulher na época, não era comum para um juiz. Então a juíza se tornou profetisa e mãe e trouxe paz a Israel. Muitas vezes a gente tem que fazer coisas que não são comuns, não acontecem normalmente, mas que vão fazer todas as diferenças. Mas por isso nós temos que estar com ouvidos abertos. Essa palavra desperta para mim é uma coisa incrível, que para muitas coisas eu falava assim, nossa, eu dormia e não prestava atenção, eu não entendia o que estava por trás das atitudes que eu fazia. E quando eu despertei, eu falei assim, isso eu não quero mais, não vou mais dormir para isso, não quero mais fingir que não está acontecendo em referência a isso. E tomar uma postura e começar a agir diferente, né? Vamos ver o colocando em prática?
Ore para que Deus desperte em seu coração as causas e assuntos para os quais Ele quer usar você como resposta e instrumento de amor dele para trazer esperança. Ele quer nos usar. Porque Deus, Ele precisa de algo para transmitir Ele. Ele precisa de um canal e nós somos esse canal. Nós temos que estar disponíveis a permitir que isso aconteça. Você já tem alguma causa despertada dentro do seu coração? E que às vezes está paralisada, que você ainda deixou ela adormecida e você fala, daqui a pouco eu te acordo de novo? Não permita isso, porque quando a gente acorda de manhã e fala, só mais um pouquinho, dorme de novo, pelo menos acontece comigo. Eu fico exausta, eu fico cansada. Sabe, era melhor eu ter acordado na primeira vez do que voltado a dormir, porque eu fico mais cansada, né? Porque eu quero ficar na cama, porque o nosso cérebro é preguiçoso, ele quer ficar na cama. Nosso corpo não quer gastar energia, ele quer só acumular, ele só quer fazer coisas que acumulem, ou seja, dormir, comer. Então, cabe a nós entender e despertar para isso. Eu falo assim, não quero mais isso para minha vida. E bora usar, bora usar. 2. Medite sobre como corresponder à compaixão que Deus colocou em você e como deixar que seu coração de mãe entre em ação. Compaixão. Compaixão é o que eu levo a uma ação para mim e com o amor que tem por trás, sabe? Com aquela paixão, porque a paixão é química, que é uma coisa que move dentro de nós, que faz tudo, né? Quando a gente está apaixonada, a gente não enxerga nada de errado que a nossa paixão faz, né? A gente não consegue enxergar nada, a gente só vê que tudo é lindo, maravilhoso, que nos faz mover. Então medite aí, escute a Deus, escute o que Deus tem para falar para você. Escute o que Deus tem para falar a você. E que Ele vai fazer você mover. E vai despertar esse teu coração de mãe para conseguir acolher a vários. 3. Alinha-se à vontade do Pai e se disponha a ser resposta de oração da sua nação. Alinha-se. Porque muitas vezes a nossa vontade não é a mesma vontade de Deus. Então, às vezes a gente tem uma dificuldade, a gente acaba não conseguindo executar. E às vezes, quando a gente ora para Deus, a gente entende que realmente talvez aquilo não é pra gente. A gente começa a mudar isso. E é leve. E a gente começa a alinhar com as vontades de Deus. Alinhe-se com Deus. E essa é a minha oração de hoje. Que a gente consiga se alinhar com Deus. O que a gente tem feito aqui. O nosso despertar. De em que áreas que eu estou dormindo ainda que eu preciso do despertamento. Qual é a primeira que eu vou acordar agora? Qual é a minha prioridade agora? Eu consigo enxergar as pessoas ao meu redor e entender como eu posso servi-las, como eu posso ser mãe, como eu posso ter compaixão para elas, por elas. E essa é a minha oração de hoje. Débora teve um chamado poderoso, mas você também tem. Você tem um chamado que vai trazer um legado que você nem imagina. Débora não imagina o legado que ela estava trazendo, o que ela estava fazendo, ela simplesmente estava fazendo. Simplesmente faça. Até a próxima. Tchau.